Há 7 anos atrás, eu iniciei minha jornada de produtividade e nada me trouxe tanta liberdade e paz mental do que meu cérebro digital. Mas antes de mais nada, o que é afinal um cérebro digital? Ou muitas vezes você vai ver isso mencionado como segundo cérebro. Tanto faz, na verdade, o nome, mas a definição é muito importante. Um cérebro digital nada mais é do que uma versão digital do seu cérebro biológico. Ele segue o mesmo padrão organizacional, tanto no mundo físico quanto no mundo digital. Ele segue teu modo de pensar, mas ainda vai além. Ele é uma extensão natural do seu cérebro biológico. Se a gente pensar que a nossa mente biológica ela tem limitações tanto em termos de memória, memória de trabalho, memória de longo prazo, leva tempo para a gente assimilar aquilo que a gente aprende, assimilar esse universo de informação que a gente é bombardeado todos os dias. Já num cérebro digital isso não acontece. Uma vez que você cria uma versão digital bem organizada do teu cérebro, basicamente você consegue lidar com esse universo de informações sem sobrecarregar a tua máquina, o teu cérebro principal. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque isso levou muito tempo para ser feito, muito refinamento, muito teste para chegar nessa melhor combinação organizacional, pessoal e profissional que eu já cheguei nos meus últimos 7 anos. Se você ainda não é inscrito aqui desse canal, tá comendo bola, se inscreve porque toda semana tô trazendo conteúdo como esse para te ajudar a ter uma vida mais produtiva e tomar decisões mais inteligentes. Então, bora pro conteúdo. A primeira coisa que a gente precisa se atentar quando a gente lida com informação é a fonte, de onde a gente está recebendo essas informações e como que elas estão ocupando os nossos pensamentos. Então a gente vai receber informação de duas formas, do mundo externo e do mundo interno. Como assim? Do mundo externo é tudo aquilo que você entra em contato no seu ambiente. Você senta ali, e começa a tua jornada de trabalho ou de vida pessoal, você vai ter mensagens, demandas pelo WhatsApp, por e-mail, você vai fazer reuniões, você vai conversar com a IA e ela vai te dar respostas que você quer explorar, um pouco mais a fundo depois. Então tudo isso é conteúdo gerado por fontes externas a você, porém são úteis ou valiosas. E isso faz com que você queira salvar, que você queira usar, transformar aquilo em ação ou transformar aquilo em um sistema de referências para que você consiga consultar sempre que você quiser. Num segundo momento, a gente vai ter também o mundo interno. São aquelas ideias que surgem de dentro de você. Às vezes você está, sei lá, tomando banho, vem uma ideia, ou às vezes você está fazendo teu journal, refletindo sobre tua vida, teu dia a dia, e surgem ideias de coisas que você pode implementar. Então, a nossa mente é uma combinação entre essas duas coisas, do mundo interno e do mundo externo. E aqui está um grande problema das pessoas, e eu já também cometi esse erro, de misturar o mundo externo com o mundo interno. Ou seja, você querer ter uma fonte de salvar informação que ela sirva para tudo, que você salve tudo lá, vai virar um caos mesmo, porque a gente usa informação de maneiras diferentes ao longo do nosso dia a dia. Aquilo que eu reflito sobre minha vida não é a mesma coisa do que dados de vendas do mês da Alma Educação. Eu vou usar essas 2 coisas em momentos diferentes da minha vida e em fluxos de informação diferentes. Às vezes uma reflexão pessoal vai me desbloquear uma rotina nova na minha vida, um novo hábito. E às vezes a análise de vendas da alma vai me surgir um novo produto para criar um novo projeto, um novo processo. Então, são modos de pensar diferentes, timing diferentes e áreas diferentes da vida. Então a gente tem que saber lidar com essas 2 coisas da maneira adequada. E quando essa informação chega na nossa mente, ela tem 3 possíveis caminhos. Ou ela é uma ação muito clara, que a gente vai realmente já iniciar, ou vai para um gerenciador de tarefas, ou se ela tem data, ela é um evento no calendário, porque ela é sensitiva à data, ela tem um local específico, uma data específica, uma pessoa específica, um link específico, que eu preciso estar naquele momento, naquele lugar. Então ela é um evento. Isso aqui é o campo da ação na prática. Então eu vou salvar ou no meu gestor de tarefas ou no meu calendário, se tiver data, certo? Depois a gente pode ter uma informação. Às vezes ela não é uma ação clara, mas ela é uma informação que pode alimentar um sistema de referências que eu posso usar para várias ações, vários projetos na minha rotina, tudo aquilo que é útil e valioso para mim.
E aqui a gente entra no campo de informações profissionais e pessoais. Se ela é uma informação profissional, provavelmente ela está atrelada a um projeto específico do teu trabalho, a um processo que você faz semanalmente lá, a uma área central do que você foi contratado para fazer ou do porquê você criou aquela empresa, né? Então, sempre vai ser uma informação mais orientada à ação. No mundo pessoal, são tópicos que a gente se interessa mais em estudar. São campos de interesse, um livro que você lê porque você gostou do tema, ou é uma habilidade nova que você quer desenvolver. Então a gente tende a separar essas coisas. Porque informações profissionais a gente utiliza todos os dias. São informações chaves e utilizáveis. Já no campo pessoal, não necessariamente eu vou utilizar tudo aquilo que eu aprendo, mas eu gosto de aprender, certo? E o último caminho que pode ocorrer é arquivos. Às vezes a gente recebe um arquivo por WhatsApp ou por e-mail, um PDF, um recibo, alguma coisa que a gente precisa somente salvar e guardar para um momento oportuno. Então, nesse caso, ele vem aqui para gestão de arquivos, né? Olha que interessante. Então, aqui a gente aprendeu algo importante sobre a captura de informações, em tirar da nossa mente. As demandas, elas vêm de fontes diferentes, elas são usadas em momentos diferentes, em lugares diferentes, e elas têm destinos diferentes. No campo da ação, a gente tem gerenciador de tarefas e calendário. No campo da informação, a gente pode ter um aplicativo profissional, um aplicativo pessoal, ou então pastas ou bancos de dados diferentes no mesmo aplicativo. E também a gente tem a gestão de arquivos. Olha que bacana. Então, são três bifurcações, né? Nem sei se é bifurcação ou trifurcação, né? São três caminhos diferentes que a nossa mente precisa tomar para tomar decisão com o que fazer com aquela informação. Então, a primeira regrinha que a gente tem que seguir ao lidar com o cérebro digital é tirar as coisas da cabeça. Toda vez que uma nova informação chega na sua mente, você já precisa ter uma tomada de decisão rápida. Entender o que é aquela informação e onde que ela tem que ir, qual que é o destino. O quão rápido você fica nisso, o quão isso se torna automático, menos sobrecarga você vai ter, porque não dá nem tempo da informação se acumular na sua cabeça. Ela já está salva no destino que você sabe onde ela vai e como encontrá-la facilmente. Para ficar claro para você, vamos explorar aqui tipos de informação, né? Quando eu pego aqui meu Google Drive, tanto profissional quanto pessoal, né, que é onde eu organizo meus arquivos, fica muito claro essa distinção. Primeira coisa que a minha mente se pergunta é um arquivo? O que que é um arquivo? Pode ser, sei lá, um PDF grande, pode ser uma sequência de slides, pode ser prints, pode ser recibos, tudo aquilo que eu só quero arquivar de certa forma e quero manter ali, que não faz sentido estar no meu sistema de notas, né, no meu aplicativo de notas, porque eu não vou anotar nada referente àquele documento. Eu só preciso usá-lo de vez em quando, documentos pessoais, sei lá, contratos, esse tipo de coisa. Então, tudo isso vai aqui para o Google Drive. Tanto minha empresa quanto minha vida pessoal, elas são organizadas no mesmo sistema de organização de arquivos, que é o método PAR. Eu já tenho vários vídeos sobre isso aqui no canal. É só ir lá dar uma olhada depois. Se você quiser ver em detalhes, eu não vou ficar perdendo muito tempo nisso agora. Aqui eu só quero te mostrar que se a informação é um tipo de arquivo, ela vai ficar aqui, né? Então, por exemplo, na minha pasta da comunidade, tem tudo que envolve a comunidade organizadamente, desde banners e slides que eu uso, os treinamentos em si, todas as aulas que eu gravo, né? Então aqui tem uma carambalhada de cursos aqui. Então isso não faz sentido estar no meu sistema de anotações, porque não é texto, é um arquivo, né? É um vídeo. Para que que eu vou mandar para lá? Não faz sentido. Uma segunda fonte de informação que muita gente às vezes entende errado é o uso do calendário. Calendário ele tem que ser usado somente para informações sensíveis à data, ou seja, é algo que precisa ocorrer naquela data, que não pode, na maioria das vezes, ser reagendado e que não é uma tarefa em si, porque tarefa a gente pode malear, a gente pode deixar de fazer, a gente pode eliminar, pode delegar. Agora, calendário é mais difícil. Normalmente envolve tempo, envolve áreas da vida. Tá vendo aqui esse bloco de tempo que eu tô agora, das 10 às 16, gravação do YouTube? É onde eu garanto que eu vou ter tempo suficiente para
cuidar dessa área da vida, para cuidar dessa área de crescimento, tanto da empresa quanto da minha vida pessoal, certo? E aqui tem muitas outras áreas, né? Tem anúncios, tem refinar sistemas, dar uma educação, tem parte de comunicação, tem vida pessoal como treino, cuidar da família, ir na igreja, esse tipo de coisa, né? Então, o calendário, ele é uma ferramenta que ela deve ser exclusivamente usada para informações sensíveis à data. E onde que ficam aquelas coisas que não são sensíveis à data? Normalmente, né, você tem que ter uma lista de tarefas. Deixa eu abrir aqui a minha no Notion para você ver a diferença. Então, aqui em tarefas, normalmente eu organizo minhas tarefas em listas, tá? Não em data. Eu não dou data para tarefa, porque senão seria um evento, né? Então, normalmente eu trabalho com um sistema de listas. E a mais importante é coisas a fazer essa semana, né? Tem uma tarefa aleatória que deixa eu excluir, que ela normalmente ela sempre fica limpa no domingo. E aí eu escolho aqui, a partir da lista de coisas próximas a fazer, eu faço a minha lista da semana. Mas olha que interessante, aqui tem muita coisa que não é necessariamente sensível à data, eu posso fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, ela importa, é algo importante que tem que ser feito, mas ela não tem uma certa urgência. Por exemplo, né, dá um follow-up para esse lead aqui, né, para avançar no projeto cérebro digital dele para reuniões, né? Cara, eu posso dar esse follow-up no dia 10, no dia 11, no dia 12, desde que eu dê um follow-up o mais breve possível, porque é um cliente que pode fechar uma mentoria, uma consultoria que seja, né. Outra coisa aqui, atualizar página de vendas do desafio organizadamente pessoal. Eu vou atualizar no momento oportuno, onde eu vou, de fato, dar foco para esse produto, né. Mas pode ser feito, sei lá, essa semana, na próxima, vai depender se naquela semana específica essa é uma atividade foco, né, aquele projeto, essa página de vendas é o foco daquela semana. Então olha que bacana, aqui claramente o meu cérebro sabe distinguir o que é um evento, ou seja, mentorias, consulta médica, hábitos de modo geral, áreas da vida, né, uma rotina temática que eu sempre faço, então domingo sempre é gravação, na sexta é sempre revisão, né, então a gente acaba trabalhando por temática, né, uma gestão do tempo mais temática por áreas da vida. E aqui são as atividades, tarefas de modo geral. Assim como também a gente tem a questão da informação. Informação não necessariamente é uma tarefa, mas é uma informação de referência que ela pode gerar várias tarefas, pode gerar um projeto, pode integrar na sua rotina, pode gerar um hábito, um processo específico. Aqui eu estou dentro das minhas informações profissionais dentro do Notion, que ficam nesse banco de dados chamado de Insights, Léo. Olha a diferença dele para insights pessoais, ó. Aqui eu tenho coisas como relatório do meu funil de vendas, notas de mentoria que eu dei ultimamente, possíveis atividades que eu vou delegar para minha nova secretária, nova rotina após ser pai de gêmeos. Então olha que legal, são informações importantes e acionáveis para áreas importantes da minha empresa e da minha carreira, né. Então aqui são atividades mais orientadas para a ação. Agora quando eu pego aqui o Obsidian, que é onde eu estou salvando, estou fazendo alguns testes no Obsidian, antes eu usava o Capacities, não quer dizer que eu parei de usar o Capacities, eu só estou fazendo teste no Obsidian, porque eu estou gostando muito de uma função de IA que ele tem que não é dentro dele. Eu posso usar a IA fora, mas isso eu vou falar em vídeos posteriores, tá? Aqui eu só quero que você entenda a diferença de informação. Aqui eu já concentro conceitos e princípios que eu sempre vou reutilizar na minha produção de conteúdo, na minha produção de livros, na minha produção de aquilo que eu aprendo para eu entender melhor aquilo que eu estudo. Então, olha que legal. São conceitos que não necessariamente é uma ação. Por exemplo, Lady Miller, insula anterior, que é um conceito do cérebro, hipervigilância, heurísticas, né? Então, aqui são informações que eu vou usar ao longo do tempo, que vai expandindo a minha zona de conhecimento, a minha zona de habilidades, mas não quer dizer que eu vou utilizá-las agora, né. Não é uma informação totalmente orientada à ação. Então, olha que legal, a minha mente claramente consegue ter locais separados, onde faça mais sentido para a natureza daquela informação. Se é sensitiva a data calendário, se é uma tarefa no gestor de tarefas, se é uma atividade de expansão da minha zona de conhecimento Obsidian, e se é algo mais acionável para minha carreira, lá em sites dentro do Notion. Então, só no salvar eu já tenho essa clareza e vai ficar muito fácil
para seguir a minha metodologia, que é o método SEI, que se consiste em salvar a informação, tirar da cabeça, esclarecer quando precisa aquela informação sob demanda e acioná-la também quando necessário, quando aquilo for prioridade, quando aquilo for foco. Então, bora ver a fase 2 e 3 desse método na prática. Essa segunda fase é onde muita gente tem dificuldade. Talvez 95% das minhas mentorias, elas começam através da fase de esclarecimento das informações que aquele mentorado ou aluno tem disponível, de tudo que ele salvou e ele não sabe como usar. A nossa tendência é até ser bom em salvar coisas, a gente tende, né, a achar que algo é útil ou valioso e salvar em algum aplicativo em algum lugar. O problema consiste na falta de esclarecimento. Tudo aquilo que a gente não esclarece, a gente não tem clareza. Tudo aquilo que a gente não tem clareza, a gente não consegue acionar de uma maneira inteligente ou de uma maneira ágil e rápida, tá? Então, se você quer ganhar inteligência e agilidade, você precisa esclarecer melhor as informações que você tem disponível aí nos seus aplicativos, na tua vida digital, na tua vida física, né? Como tua mente lida com isso? Na fase de esclarecimento, a gente tem 2 distinções importantes. Esclarecer uma ação é diferente de esclarecer uma informação. Olha que bacana, quando eu esclareço uma ação, eu estou falando de categorizar, ou seja, de qual categoria, qual área aquela ação é. É uma ação de marketing? É uma ação de projeto pessoal? É uma ação de finanças? É uma ação jurídica, administrativa? Qual é a categoria daquela ação? Depois eu quero esclarecer qual é a prioridade. Ela é uma prioridade muito importante para essa semana, para a semana que vem? Ela é importante, mas mais para o futuro? Ou ela pode ser feita a qualquer momento? Eu estou falando de esclarecimento de prioridade. Quando que eu vou, de fato, dar foco para aquela atividade? Depois tem a lista. Qual lista essa atividade vai ficar temporariamente armazenada? Ela é uma atividade para hoje, para amanhã, para essa semana, para a próxima semana? E, por fim, se, necessário ter uma data, ela vira um evento e vai para o calendário, certo? Então, o único esclarecimento que a gente tem no calendário de um evento é quando que aquilo vai ocorrer, qual é a data do evento. Se eu marco um workshop, por exemplo, qual é a data? Se eu marco uma live, qual é a data? É a única coisa que eu preciso saber e provavelmente um link, né, um link de Google Meet ou coisas desse tipo, certo? Agora, quando a gente esclarece uma informação, eu estou destacando essa informação. Eu pego uma pesquisa profunda ou um livro e dentro daquele universo muito volumoso de informações, eu vou destacar aquilo que mais me chamou a atenção, aquilo que eu considero mais importante para o meu caso. Então, vou destacar. Depois que eu pego esses destaques, eu faço a concepção deles. Ou seja, eu vou pegar aquilo que mais chamou a atenção e eu vou conceitualizar. Eu vou tentar traduzir nas minhas palavras. Né? Então, eu vou pegar, sei lá, o que eu entendi sobre Lady Miller, o que eu entendi sobre heurísticas, o que eu entendi sobre neurocepção. Eu vou começar a trazer as minhas próprias definições com as minhas palavras. E por fim, eu vou usar esse entendimento, essa nova clareza, esse novo conhecimento que eu adquiri para criar algo ou para integrar isso na minha personalidade, na minha identidade pessoal, na minha rotina, nos meus valores, tudo aquilo que mais importa para mim. Às vezes vai ser uma informação que eu vou usar para criar alguma coisa. Eu vou pegar, sei lá, meu método e eu vou criar uma aula. Ou eu vou pegar um processo de corrida e eu vou entregar na minha rotina de treinos. Vou pegar um processo de dieta e vou integrar na minha rotina de alimentação. Então vai depender muito da natureza daquela informação. Para você ver na prática a diferença de esclarecimento de uma informação e de uma tarefa, eu vou começar por tarefas que é mais fácil, tá? Então eu venho aqui nas minhas tarefas, eu vejo as listas de tarefas, como a lista dessa semana está vazia, né? Qual que é o mais intuitivo possível? Poxa, eu vou começar a semana, eu preciso de tarefas para essa semana. Então, onde é a primeira lista que eu vou buscar novas tarefas? Na lista próxima, que foi o que eu classifiquei anteriormente na etapa de salvar, que iria se importar em algum momento das próximas semanas, ou na próxima semana, ou daqui 15 dias, ou daqui 21 dias. Se passa de 21 dias, não é próximo, né? Pode ser feito no futuro, já é algo muito a longo prazo, tá? Então vem aqui na lista próximo, e dessas 36 atividades que estão salvas aqui, eu vou definir a que faz mais sentido para essa semana, né? Então já tem uma etapa de pré-esclarecimento que eu já fiz direto na etapa de salvar.
Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma que faça sentido. Ó, desenhar uma dashboard de onboarding para mentoria organizadamente. Isso é uma atividade muito importante para esse ano, né? Então, eu já tinha classificado a lista próximo, tag sistema, né? Então, essa é uma atividade da categoria sistema, porque eu estou desenhando coisas novas, mas também pode entrar na categoria mentoria, também seria uma boa categoria para essa atividade. E, de prioridade, ela é uma atividade de alto retorno, né? Então é assim que a gente esclarece uma ação, porque uma ação sempre vai consumir o quê? Tempo e energia. Se ela me consome tempo e energia, o custo é muito alto. Pensa eu que sou um pai de 3 agora, eu tenho gêmeos e tudo mais. Eu não tenho um tempo infinito, muito menos tempo para mim, livre que nem eu tinha no passado, quando eu tinha 25 anos, né. É uma outra fase de vida. Então, cada atividade que eu seleciono para fazer na minha semana, ela tem que ser bem ponderada, ela tem que ser esclarecida, para eu saber que eu realmente estou fazendo atividades ou de alto retorno, ou atividades Big Three, que são as 3 coisas mais importantes daquela semana, que normalmente estão atreladas a um grande objetivo daquele ano ou daquele trimestre, certo? Agora, esclarecer uma informação é diferente, olha a grande diferença. Quando eu pego, por exemplo, uma pesquisa profunda que eu faço no Gemini, né, sobre metacognição, essa é uma pesquisa do dia 24 de dezembro. Olha a diferença. Aqui eu tenho um grande volume de informação, provavelmente 10.000 palavras, muitas referências que eu posso pesquisar depois, mas só de olhar aqui eu já sei que não está claro o que eu tenho que fazer com isso, né. Por que que eu estou estudando isso, que tipo de, detalhes, destaques eu posso fazer, que eu posso transformar em ação, que eu posso reutilizar em conteúdos, em livro, no que eu quiser, em apresentações, em palestras, tá. Então aqui é um processo um pouquinho mais demorado, onde eu vou ter que ler essa pesquisa, ler essa informação, destacar alguns pontos, por exemplo, ó, recruta as mesmas áreas do córtex pré-frontal hoje associadas à linguagem e ao planejamento hierárquico. Digamos que isso me chame a atenção. Aí eu venho aqui e destaco esse tipo de informação. Obviamente, eu não vou deixar meus destaques perdidos aqui nesse universo de informação, né? Eu vou pegar isso aqui que me interessou, por exemplo, posso pegar isso, eu vou copiar, e aqui no que mais importa, eu colo aqui esse insight, certo? Aí eu venho aqui e dou um command V aqui para deixar separar o que mais importa daquele universo e muito volume de informação que talvez eu nem utilize. Quando eu termino esse processo de destacar, de separar aquilo que mais importa, aí sim eu posso olhar para esse insight separado e gerar uma nova ação, né. Se a gente voltar ali naquele gráfico que eu estava mostrando, ó, o que é esclarecer uma informação? Destacar, conceber, né, concepção, transformar aquilo em conceitos aplicáveis, que eu posso usar para criar algo ou para integrar aquilo numa rotina que eu já tenho ou num processo que eu já tenho, ou realmente fazer uma tarefa com aquilo. Então aqui, quando eu volto e começo a entender essas informações, eu sei que nem todas as informações aqui vão gerar uma tarefa em si. Às vezes essas informações vão ser usadas numa palestra, numa apresentação. Então eu vou pegar um conjunto de informações para criar algo, ou um conjunto de informações para apresentar algo, certo? Então aqui a gente tem 2 esclarecimentos diferentes. Tá vendo como nem toda informação é igual? Você não pode jogar tudo no mesmo lugar, até porque você vai reutilizar aquilo de maneiras totalmente diferentes, em times diferentes da sua vida, só que você precisa ter um bom sistema de organização de saber qual destino você está levando uma informação e como reutilizá-la no futuro. E no último vídeo eu também falei aqui, quando eu montei meu sistema de produtividade, que uma das coisas mais importantes desse diagrama aqui é exatamente transformar informação em ação. É o quanto eu consigo desse campo aqui da esquerda, dessas esferas daquilo que eu consumo, daquilo que eu aprendo, daquilo que eu entro em contato e seleciono e filtro no meu dia a dia, o quanto disso eu consigo de fato transformar em ação. Quanto isso eu consigo de fato trazer para minha rotina, ter uma gestão do tempo para eu ter tempo para me aprimorar naquela nova skill, naquele novo framework que eu aprendi, naquele novo modelo de fazer alguma coisa. E também o quanto disso eu consigo transformar em projetos concretos, que vão elevar o nível da minha carreira, o nível da minha vida pessoal, né. E aí, a partir disso, do esclarecimento, quando a gente tem as informações prontas, vai ficar muito fácil a gente fazer o quê?
e iniciar algo com aquilo, né. Quando eu inicio aqui a ação, o que que eu preciso para executar uma ação? Um escudo de tempo no meu calendário, ou seja, um bloco de tempo que garanta aquela execução, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu só vou conseguir ser consistente no YouTube e te trazer vídeos, se eu tiver tempo para isso. Se eu priorizar minhas mentorias, que dá muito mais dinheiro, se eu priorizar meus cursos que dão muito mais dinheiro, eu não ganho quase nada aqui no YouTube, tá. É uma atividade quase que filantrópica, porque eu não ganho basicamente nada de anúncio, nem nada, não patrocino, não sou patrocinado por ninguém, então eu faço os vídeos realmente para te ajudar, certo. Obviamente eu consigo converter em vendas, consigo fazer outras coisas, mas minha primordialmente é para te ajudar, beleza? Depois eu preciso de hiperfoco, ou seja, eu preciso concentrar minha energia naquele momento que eu separei em fazer aquilo que eu tenho que fazer. Que nem estou fazendo agora. Meu escritório está fechado, eu não tenho distrações e eu estou gravando. E depois que eu termino uma ação, sempre vão ter próximos passos. Se eu gravei um vídeo, qual que é o próximo passo? Editar o vídeo, mandar para um editor, fazer a capa, fazer a descrição, que seja, né? Com uma informação nova que a gente vai aprendendo, vai aplicando, é quase a mesma coisa. Quando eu venho aqui nessa etapa onde as ideias estão claras, a informação está clara o suficiente, o que eu preciso fazer, eu tenho 3 caminhos possíveis. Eu trago essa informação para minha rotina, ou seja, eu aprendi uma dieta nova, aprendi uma receita nova, aprendi um jeito novo de ler livros, aprendi um jeito novo de estudar a Bíblia, aprendi um jeito novo de fazer uma gestão do meu tempo. Tudo aquilo que eu vou aprendendo de insights novos, eu consigo integrar para essa rotina. Ou então é um projeto, que nem foi a construção desse estúdio aqui. Eu tive uma ideia de: "Caramba, eu preciso de um estúdio novo, né, eu preciso entender como é que se constrói um estúdio de YouTube", pesquisei, destaquei os principais pontos, o que que tem que ter. Ah, tem que ter isolamento acústico, tem que ter um softbox para me iluminar melhor, precisa ter um microfone bom para ter um áudio legal de qualidade, preciso aprender a construir cenários. Olha o tanto de informação que eu tive que aprender para concluir esse projeto. Olha que bacana, então aqui eu esclareci esses conceitos para eu poder aplicar no meu projeto. O projeto teve fim, ou seja, eu construí o estúdio, agora eu vou para outros passos, em refinar, em melhorar meu estúdio, melhorar cenário, melhorar ao longo do tempo outras coisas, certo? Ou então essa informação ela vai ser usada para melhorar um processo seu. Quer um exemplo prático disso? Olha o meu processo de escrita de livro. Esse é um processo que eu fui construindo ao longo do tempo. Primeiro eu comecei só fazendo meu consumo de informação aqui no Readwise, integrado com o meu Kindle, então salvar somente aquilo que me chamava atenção. Mas isso é só uma etapa do processo. E ao longo do tempo eu fui integrando inteligência artificial. Comecei a usar, por exemplo, o Gemini para fazer pesquisas profundas de conceitos chaves que vão para o livro. Olha como esse processo ele foi ganhando forma ao longo do tempo. Então, às vezes, você vai pegar insights separados em um livro, em uma mentoria, um vídeo como esse, que tem insights valiosos, insights ricos, você vai precisar salvar num primeiro momento, esclarecer num segundo momento, para que num terceiro momento você consiga iniciar um processo novo, melhorar um processo da sua vida e conseguir ter resultado, certo? Então, esse sistema que eu te mostrei de segundo cérebro, de cérebro digital, ele tem potência, ele é inteligente, ele te traz resultados. Não tô só falando que eu uso Obsidian para tal coisa, não tô só falando que eu uso Notion para tal coisa. Eu tô te explicando a lógica por trás disso. Eu tô colocando um sistema à prova, eu tô te mostrando ele na prática, que ele consegue lidar com muitas informações do mundo externo e interno ao mesmo tempo, que ele tem um sistema claro de enviar essa informação para o destino mais adequado, que ele tem um momento onde eu consigo esclarecer as principais ações e informações mais valiosas, para que eu consiga chegar na fase final, que é transformar uma informação em ação, que é usar a informação, que é um ativo valiosíssimo, numa rotina, num projeto, num processo ou numa tarefa chave daquela semana. Então, essa foi um overview geral para você de como o meu sistema funciona e o quanto ele realmente potencializa a biologia do cérebro, a neurociência, para que a gente consiga progredir mais rápido, para que a gente consiga lidar com esse universo de informações que a gente recebe sem sobrecarga mental. Eu tenho treinamentos, eu tenho mentorias, você pode checar aqui na descrição, no QR Code aqui acima,
para que você consiga continuar esse processo de desenvolvimento. Isso aqui só foi uma overview, lá dentro da comunidade eu tenho cursos para cada etapa, eu tenho curso só para salvar, curso só para esclarecer, curso só para iniciar. Na minha mentoria, obviamente, você chega lá muito mais rápido, porque a gente constrói o teu segundo cérebro, constrói o teu sistema já desenhado para você, para as tuas necessidades, que não é igual ao meu, a gente vai desenhar o seu mesmo. Então dá uma checada aí. E se não quiser fazer nada disso, só continue inscrito aqui para ter mais conteúdo de valor como esse. Eu sou Leonardo Oliveira e esse é o Organizadamente.